pessoal, voltando aqui para continuar o nosso bate-papo da semana passada a respeito das questões condominiais e os carros elétricos, né? Então, eu vim aqui justamente porque eu tenho sido procurada por várias pessoas para tentar esclarecer um pouco a respeito das questões condominiais, né? Então, a semana passada estava comigo o Felipe, que representando a TM Home, que trabalha já no segmento de carregadores elétricos. E aí nós começamos a falar do tipo mais simples, que é o carregador portátil. E aí, durante esses dias, eu pensei da necessidade da gente ter mais uma pessoa aqui que pudesse nos ajudar. E para isso a gente convidou o Carlos Alberto, que está aqui, que é engenheiro, especialista nessa área de elétrica, atuante no mercado aí há bastante tempo, e ele vem aqui nos dar um suporte, até porque ele tem desenvolvido todo um segmento que a gente está chamando aqui de retrofit da parte elétrica de um condomínio ou de parte dele, quer para a instalação de carregadores elétricos, que é o que está nos movendo hoje, mas também para outras questões, como a própria renovação do sistema elétrico, para a instalação de geradores e coisas desse segmento. Então, o Carlos está aqui, vai aí dar um alô para vocês. Então, eu sou o Carlos Alberto, eu sou técnico, formado pela Escola Politécnica em 1962. Por muitos anos eu trabalhei na área de carros elétricos, trabalhei na Pirelli inicialmente, depois na Prysmian, até eu sair no ano de 2014. Desde então eu tenho uma empresa que faz consultoria na área de eletrotécnica e na área de instalações elétricas em particular. A ideia inicial foi sempre fazer o retrofit, a renovação da instalação elétrica de condomínios que já tem uma certa idade de uso, certo tipo de uso, e que necessitam, depois de um tempo, para se adequar e se renovar em função de atender a normativa da vigência aqui no Brasil. Como consequência disso, algumas questões têm aparecido, né? Principalmente a necessidade de, quando se renova uma instalação elétrica, de instalação de fontes alternativas, tipo fontes fotovoltaicas, ou de instalação de um gerador para conseguir superar o problema de falta de energia, que tem sido uma constante aqui em São Paulo, principalmente em épocas de chuva. Mais recentemente, nós começamos a ver a parte de instalar carregadores para veicular. Como vocês sabem, isso é uma tendência já de alguns 10 anos, pelo menos, eu imagino. Né? E hoje já existem normativas que permitem não só garantir a continuidade de serviço e a segurança das instalações, né? Como também toda a parte de regulatória que permite garantir a segurança das pessoas, que são as normas do Corpo de Bombeiros aqui de São Paulo. Então, a ideia da minha participação seria de juntar a referência esses tópicos para, eventualmente, responder as questões que têm aparecido ao longo da minha consultoria. Então, nós conversamos, o Felipe trouxe para nós a questão de que a empresa dele comercializa 3 tipos de carregadores. Então, exato, a gente falou na nossa última conversa a respeito do carregador portátil, que é o mais simples, que cada pessoa pode ter no porta-mala de seu carro elétrico, e ela, por exemplo, num condomínio de casas, ela pode usar na própria garagem dela, usando a eletricidade do próprio imóvel, sem a necessidade de nenhum equipamento adicional. Aí nós trouxemos essa questão
para o caso dos condomínios de apartamentos. E que a pessoa poderia, em tese, usar uma tomada da própria garagem para esse carregador individual. E aí surgiram algumas questões, eu dei aí alguns aconselhamentos do pessoal a respeito de como o síndico pode ter uma iniciativa de conversar com o corpo diretivo para, se lhe for apresentada uma solicitação dessa, ele ter alguma diretiva aí do condomínio que se aconselha seja levada em assembleia. Aí nós paramos aqui justamente na instalação de totens O wallbox, que é o de parede. ou box de parede. E aí por isso, Carlos, que a gente, como são instalações mais complexas, né? Eu acho que a sua participação pode aí nos ajudar e contribuir. Porque estes equipamentos, Felipe, penso eu que eles precisam ser locados ou adquiridos da sua empresa, é isso? Exatamente. Eles carregam uma maior potência, né? Boa tarde novamente. Estávamos aí semana passada. E o tema é muito legal, né? Vamos talvez então para o bloco 2, né? Bloco 2. E o que acontece? O carregador portátil, ele não consegue mensurar quanto está gastando cada condômino na tomada. É igual colocar um celular. Então, não tem como eu fazer uma cobrança, que entra na parte ética, fala, poxa, eu não quero pagar o carregamento dos outros. Mas já no Wallbox e no Totem, ele, através de um aplicativo, você tem a gestão de quantos quilowatts você está gastando, quem é o condômino que está carregando, faz um cadastro, ele é mais robusto, exatamente. Então facilita a vida do síndico. Exatamente, aí já facilita. Aí o portátil ele é mais emergencial, apesar de ser o meu carro-chefe de vendas, né, como eu disse, pela versatilidade e praticidade. Mas é muito necessário que os condomínios hoje tenham um totem ou wallbox e que faça todo um estudo, que o Carlos muito competentemente tem essa capacidade de medir a questão de quilowatts, né, para não sair instalando de qualquer jeito. Eu já escutei cada absurdo no Eli, porque a pessoa quando compra o carro, vamos falar o que acontece na vida real, tá? Aqui tá tudo bonitinho porque a gente está conversando com calma. A pessoa viu a promoção da BYD, comprou o carro, o condômino, porque ele sabe que vai economizar 5 vezes mais do que com gasolina e fala, se vira. Né? Às vezes isso está muito errado. Já teve situações que eu escutei, ele já veio com a equipe dele a forceps para instalar. Então não é assim, a gente sempre recomenda, como a Manuele disse no bloco anterior, que tenha uma assembleia, não precisa ser a pauta principal, né, como você falou, mas que seja uma pauta colocada, né, Vamos enfrentar o assunto. Exato. Né? Porque é um assunto que é o que você está falando. Eu cheguei lá, comprei meu carro e agora eu preciso fazer o carro funcionar. E é uma coisa imediata, que nem o celular. Eu não posso esperar 3 dias sem bateria. O cara que comprou o carro vira um assunto muito desesperador, né? Porque ele às vezes depende. Hoje eu recarrego no meu trabalho. No dia anterior que você não estava na semana passada, Carlos, eu falei que quando eu comprei o meu carro, é casa de Ferreira Espeto de Pau. Meu prédio não autorizou, mas eu só comprei pautado que a minha empresa tem, né? Carregadores Você já disponíveis. Tinha um plano B. Meu plano B virou o plano A. Porque o meu síndico anteriormente, Carlos, aprovou um teste com o meu portátil, né? Mas como tinha essa questão de não mensurar o quanto que eu estava gastando, foi vetado, né? Então aí eu só posso carregar na minha empresa. Mas no fundo, no ele voltando, eu quis plantar sementinha. Eu sabia que poderia dar essa polêmica, que não é um tema pacificado, mas agora está todo mundo falando de carro elétrico. Porque foi o assunto mais comentado para o síndico em 10 anos. Ele falou que o WhatsApp dele, Carlos, não parava de chegar mensagem. Gente, tem um carregador, como assim tem um carro elétrico? Tá puxando energia de onde? E a vaga não é dele, porque também tem essa questão de você ter a vaga escriturada, no meu prédio não tem vaga escriturada, então é outra questão também. Esse é um assunto de vaga escriturada que nós vamos fazer para vocês, gente, uma informação à parte. É muito importante falar disso. Porque essa questão mudou muito ao longo das décadas. Então, esse é um assunto muito específico do tipo de vaga que você tem. Se você tem uma vaga escriturada com matrícula própria, você tem o direito de uso. Então, nós vamos tratar desse tema aí específico, pessoal, dá uma seguradinha que a gente vai chegar lá. Mas, assim,
Só para a gente não fugir do foco, Felipe. Sim. O condomínio, ele Uhum. adquire de vocês um totem ou um obox, Sim. ou ele faz um contrato de locação? Como é que funciona? É um comodato. Por 24 meses, 2 anos, eu loco um totem, você deixa no condomínio na vaga decidida e através do meu aplicativo faz a gestão de quantos quilowatts está sendo gasto Então e nós devolvemos a energia para o condomínio. Essa é uma outra questão muito bom ter um advogado, um engenheiro aqui, porque cai em outra polêmica, Noeli. Os prédios podem escolher. Geralmente, hoje no Brasil, os condomínios que eu Então, assim, atendo, é incomodato para é vocês. comodato. Sim. É R$ 400 por mês para você ter um totem meu. Depois eu vou deixar o arroba aqui. Então não é um comodato, é uma locação. É, isso que eu também gostaria de debater. Alguns Então vamos advogados no contrato falam comodato, outros locação. Eu disponibilizo um totem por 24 meses, que é 2 anos. Então, olha o totem. Aqui você me entregou o totem. Sim, Aí isso. eu ponho lá na garagem do condomínio. Exato. E quanto eu te pago por mês? R$ 400 para ter o meu equipamento com a gestão via aplicativo de quantos quilowatts está gastando, com a opção de bilhetar ou não, que o prédio decide se quer fazer um fundo de caixa com isso, que aí eu quero trazer essa questão para você, o que você acha, ou não. Porque eu tenho os dois tipos de condomínio. Geralmente é 90 centavos o quilowatt-hora, né? Se a pessoa não está no mercado livre de energia, que até o Carlos falou uma coisa muito legal, que é do fotovoltaica, energia solar. Não, os prédios que eu atendo, ele fala, beleza, Felipe, eu quero o seu totem de graça. E eu, como comercial, me ferro. A primeira vez foi até engraçado. Eu recebi uma ligação e aí o síndico falou: obrigado, você está na linha ainda, você não desligou na minha cara, né? Porque ele pediu de graça. Falei: pô, você quer que eu loque um equipamento e deixe de graça? Ele falou: sim, eu quero que a bilhetagem faça ele se pagar para você, né? Porque ainda mesmo você bilhetando sai mais barato que a gasolina. Porque era um jeito que ele enfrentou no condomínio que as pessoas, desculpa, para mim a pessoa não faz conta. Um apartamento lá que vai ter 100 apartamentos, R$ 400, é R$ 4 a mais no condomínio para cada um. Infelizmente, Noeli, a gente enfrenta as coisas assim. Não, eu não quero pagar R$ 4 acima no meu Então, condomínio. porque é aquela coisa assim, É, só para a gente fixar nesse ponto do comodato tá. da locação. Aham. Porque eu entendo assim, se você vai deixar o totem lá de graça, É. é comodato. Uhum. Se você vai instalar o totem e vai cobrar do condomínio R$ 400 por mês, você Uhum. está locando o totem. Entendeu? Agora eu tô até aprendendo mais essa. É a Mas mesma eu coisa que entendi. eu vou fazer um paralelo. Tá. Vários condomínios têm Uhum. um contrato de locação de gerador. Sim, entendi. Aí o que acontece? A empresa de geradores vai lá, instala o gerador, Uhum. te cobra um valor X mensal, ela dá Uhum. uma manutenção X e tá lá. Uhum. Aí nós passamos por uma segunda questão. Se você tem a possibilidade, pelo aplicativo, de identificar quem faz o carregamento e bilhetar quanto essa pessoa gastou de energia, Uhum. né, para que ela possa reembolsar este valor para o condomínio, Uhum. ela está reembolsando o valor da proporcional da conta de luz lá, é uma Exato. conta, Isso não não é, estava nem combinado, está sendo muito bom elucidar, né? Que a gente fez é, uma prévia ali de algumas perguntas, mas é uma dor que acontece que a gente é. precisa de um bom Agora, advogado para então explicar aí isso. por isso que eu estou falando, então nós Ah, vamos tentar montar aqui nossa questão, isso, por favor, me né? ajude, que O eu passo muitos síndico, problemas com isso, tá? o síndico, Uhum. como gestor do condomínio, ele pode fazer um contrato de locação de equipamentos. Ele pode locar gerador, ele pode locar um totem, ele pode locar filtros de água, várias Uhum. coisas. Uhum. Evidentemente que tudo isso vai estar dentro do limite de alçada do síndico, se ele existe ou se ele não existe, né? Uhum. E como isso é tratado na convenção e no regimento interno. Para Uhum. essas questões mais novas, como locação de um totem para carregamento de carros elétricos, eu acho prudente que aquela nossa sugestão
da nossa primeira conversa, de que ele faça um levantamento, leve para o condomínio, convoque uma assembleia para tratar do assunto, Uhum. faz com que todos possam participar, né? E também para dimensionar aí qual vai ser a necessidade. Agora, Uhum. eu imagino que para a instalação desse totem, desse wallbox, o condomínio precisa ter alguma algum esclarecimento a respeito da capacidade elétrica, Exato. né? Então é aí que o Carlos pode nos dizer aí, de uma forma mais simples, que as pessoas possam entender como é que funcionaria isso, se precisa fazer alguma medição, como é que a coisa funcionaria. Olha, sempre que você agrega uma carga, dependendo do valor da carga, dependendo do valor da corrente, da potência que você vai usar, vai precisar usar para poder carregar um carro, precisa ser feita uma avaliação se a instalação elétrica do condomínio, primeiro, atende à normativa. Existe uma norma de instalações elétricas, né, que é, vamos dizer, condição sine qua non para você fazer funcionar bem o seu equipamento de carregamento. Que é a norma 5410, que é instalações elétricas, cuja versão atual é 2004 e está sendo editada uma nova versão que deve sair ou esse ano ou ano que vem. Depois disso, precisa ver se a instalação foi projetada, tá? E pode incluir uma carga adicional no valor do carregador. Em geral, pequenos valores, como o totem, tem da ordem de 7 quilowatts de potência, né? E é instalar um chuveiro a mais, né? Então, essa necessidade pode eventualmente não existir. Mas para cargas maiores, para carregadores maiores, para um número maior de carregadores, é importante que seja feita uma avaliação, né, da demanda do prédio, para ver se aquilo que foi instalado como potência planejada está sendo toda consumida, né, ou se precisa, se tem alguma sobra que pode incluir essa carga, esse carregador. Para isso, se faz a contratação e se faz uma medida de demanda, que é uma medida que se instala o equipamento na entrada do condomínio e ele fica operando durante a semana e registrando tudo que acontece lá em termos do funcionamento e da potência consumida. E depois tem um terceiro aspecto que é igualmente importante, que é o local e a proteção contra risco, contra incêndio, Sim. né? E O local de instalação do local totem. de instalação. Em geral, quando isso é feito em ambiente aberto, é muito mais seguro, muito mais simples. Mas no interior de uma garagem, onde você está convivendo com outros carros ao redor, e aonde você está num ambiente fechado, um incêndio ou uma situação de uma descarga ou qualquer coisa que possa acontecer lá, não compromete só o carro que está sendo carregado, compromete todos os carros que estão lá dentro. E, inclusive, né, pode comprometer o condomínio. Verdade. Então, aí Então, nós temos até problema de seguro do próprio prédio. Sim. então é necessário que seja feita uma avaliação se o prédio tem todas as condições de segurança para fazer operar esse equipamento. E para isso existe uma normativa do Corpo de Bombeiros, da Prefeitura, né? E que deve ser avaliada e deve ser verificada antes de colocar isso